Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. Por favor, abra um livro na página 115. Bom, o título de hoje é As Três Esferas do Poder Público no Brasil e Suas Funções. Sigam a leitura com muita atenção. A maior parte dos países, na atualidade, divide a gestão do governo em três esferas. São elas: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses poderes devem funcionar com independência, sem interferir na área de atuação do outro. Também devem fiscalizar um ao outro, para evitar possíveis abusos. A intenção deles é garantir uma sociedade mais estável, com boas condições de vida, justiça social e respeito aos direitos humanos. Então, eu tenho aqui o poder executivo, que é onde fica o nosso presidente, o poder legislativo e o poder judiciário, certo? Vamos lá. Executivo, o que é esse poder? Ele é representado pelo presidente da República no nível federal, pelos governadores no nível estadual e pelos prefeitos no nível municipal. Esses representantes são escolhidos pelos cidadãos em eleições democráticas que ocorrem em intervalos regulares de tempo. No caso do Brasil, de 4 em 4 anos. Então, vamos ver uma tabelinha aqui, um gráfico, sobre o poder executivo. Da União, eu tenho presidente e vice-presidente, além dos ministros de Estado. Dos estados, eu tenho os governadores e vice-governadores e os secretários estaduais. Do Distrito Federal, eu tenho o governador e vice-governador do Distrito Federal e os secretários distritais. E dos municípios, eu tenho os prefeitos e vice-prefeitos e os secretários municipais. Vamos entender um pouquinho agora sobre o poder legislativo. Ele é representado pelos senadores e deputados federais no nível federal, pelos deputados estaduais no nível estadual e pelos vereadores no nível municipal. Assim como no Poder Executivo, seus membros são eleitos pelo voto dos cidadãos em intervalos regulares de tempo. Entre as funções desses representantes estão a criação de leis e a fiscalização da conduta dos demais poderes da República. Conduta é a maneira de proceder, a forma de atuação, tá bom? Vamos ver agora mais um gráfico aqui sobre como que é dividido esse poder legislativo. Da União, nós temos o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, os senadores e os deputados federais. Dos estados, eu tenho a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais. No Distrito Federal, eu tenho a Câmara Legislativa e os deputados distritais. E nos municípios, eu tenho a Câmara Municipal e os vereadores. Bom, o Poder Judiciário ele é representado por tribunais com funções específicas, cuja instância maior é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele é responsável por interpretar as leis e julgar casos objetivos entre cidadãos e empresas ou ações do Estado, além de vigiar e, eventualmente, estabelecer limites para os demais poderes. Vamos lá. Poder Judiciário. O Supremo Tribunal de Justiça. Eu tenho o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, os juízes de direito e os juízes federais. Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho o Tribunal Regional do Trabalho e eu tenho juízes do trabalho. Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, tem o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais. E o Superior Tribunal Militar, com os juízes militares, tá ok? Vamos agora para a nossa atividade 1, na página 117. Observe as ilustrações e indique a esfera do poder que cada personagem representa. Então, vocês vão colocar se eles representam o legislativo, o executivo ou o judiciário, de acordo com as informações da imagem. Eu elaboro as leis. É o executivo, o legislativo ou o judiciário? Vocês vão colocar aqui.
eu aplico as leis. Quem aplica as leis? E eu administro, ok? É para completar com as palavrinhas executivo, legislativo ou judiciário. Voltem no texto, tá? Releiam os quadrinhos, os gráficos que a tia explicou e cada um dos poderes, tá bom? Número 2. Identifique os representantes dos poderes nos municípios. Então, do legislativo, quem representa? E do executivo, quem representa, tá ok? Número 3. Complete o texto corretamente usando 2 palavras do quadro. Então, eu tenho aqui 5 palavrinhas, né? Isso é uma expressão, não é uma palavrinha, mas vocês só vão usar 2. Eu não vou ler para vocês, tá? Vocês vão ler e vão ver quais dessas palavrinhas aqui vão encaixar nesses 2 buraquinhos. Só pode usar 2 palavrinhas, uma para cada buraquinho, tá bom? Próximo texto está na página 118. Vamos lá. Como funcionam os 3 poderes no município? Vamos lá. Na eleição municipal, são eleitos por meio do voto popular o prefeito, junto do vice-prefeito, e os vereadores, cujo número varia, ou seja, ele muda de acordo com a quantidade de residentes, ou seja, de pessoas que moram naquele determinado município. Então, o número de vereadores que tem em um município depende do número de habitantes em que existe, né, naquele município, tá bom? Esses representantes eleitos vão ocupar, respectivamente, os cargos destinados aos poderes executivo e legislativo. O processo de votação é considerado legítimo, ou seja, verdadeiro, após a fiscalização realizada pelos tribunais eleitorais, que fazem parte do poder judiciário. Antes das eleições, os tribunais eleitorais verificam os candidatos para aprovar a candidatura e também verificam se o cadastro e as obrigações eleitorais dos eleitores estão em dia. Entretanto, para realizar essas funções, os juízes eleitorais seguem as leis que foram criadas pelos representantes do Poder Legislativo Federal. Vamos a um quadrinho. Entre as funções dos vereadores é possível destacar, então essas aí são 2 funções que cabem aos vereadores. Função legislativa consiste em elaborar as leis, analisar os projetos de lei de acordo com os interesses de seus eleitores e discutir as propostas que serão transformadas em leis. Função fiscalizadora. Fiscalizar a administração municipal, como o dinheiro dos impostos será aplicado e principalmente as ações dos líderes do executivo, que são prefeitos, governadores e presidente. Essa imagem aqui tem uma legenda, ó. As eleições dos representantes da população são realizadas a cada 4 anos. Na foto, está mostrando aí uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo. A foto é de 2016, tá bom? Vamos seguir o texto. Após a elaboração de um projeto de lei, ele é submetido à aprovação da Câmara e depois segue para a validação do prefeito. Então, quando é elaborado um projeto, ele tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores e depois ser validado pelo prefeito. Uma das funções do prefeito é sancionar, ou seja, aprovar ou reprovar, vetar a lei que foi aprovada pelos vereadores. Caso o prefeito reprove alguns pontos do projeto de lei que os vereadores criaram, esse projeto vai voltar para a Câmara dos Vereadores, que vão fazer a reformulação. Quando aprovada, a lei entra em vigor no prazo de 90 dias. As prefeituras possuem equipes de fiscalização, que fazem com que as leis municipais sejam cumpridas. Olha aí a imagem. Agente de fiscalização em São Paulo. A foto é de 2011. Página 119. Vamos agora para alguns exercícios. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas sobre as funções dos vereadores. Depois, corrija as afirmações falsas, tá bom? Então, vocês vão ler isso aqui, vão responder verdadeiro ou falso, de acordo com a função dos vereadores,
e depois vão corrigir as alternativas falsas aqui. Vocês vão transformar as alternativas falsas em alternativas verdadeiras, tá ok? Atividade 5. Para aprovação de uma nova lei municipal, é necessário que ela esteja de acordo com quais documentos? Qual é, gente, aquele documento maior, a lei máxima que a gente segue, tá? Tem aquele e tem mais um, tá ok? Número 6. Leia o texto a seguir. Existem algumas regras que deverão ser cumpridas no dia da eleição. Propaganda eleitoral e manifestação que caracterize boca de urna estão proibidas, assim como aglomerações, distribuição de impressos e uso de alto-falantes e amplificadores de som. Caminhadas, carreatas e passeatas poderão ser realizadas até às 22 horas do dia que antecede a eleição. O que é boca de urna? É uma expressão usada para definir a ação de fazer propaganda eleitoral próximo dos locais de votação. Isso não pode. E a aglomeração é uma reunião de um grande número de pessoas em um único lugar. Depois de ler o texto e o glossário, vamos responder as letrinhas A e B. Identifique duas regras existentes para o dia das eleições. Então, vocês vão falar aí duas regrinhas sobre o dia das eleições. E letrinha B. Indique o poder que é responsável pela realização das eleições. Isso também tem no texto que nós lemos lá, que começa na página 15 e vai até na 115, desculpem, e vai até 116, tá bom? Agora nós vamos aqui na página 120, que eu quero que vocês façam essa atividade de pesquisa aqui, tá ok? Vocês vão acessar o site da Câmara e da Prefeitura do município em que vocês moram e responder a essas questões aqui, tá ok? Tudo no site da Prefeitura do município em que vocês moram, tá bom? Um beijo, crianças, bons estudos e qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar.